Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que tenham passado muito bem pelo Arcano do Sol, que tenham recebido os bons insights, toda essa energia que o Sol traz, né? Muitas vezes, às vezes, só de abrir a janela, a gente já muda o nosso astral, né? Com a cor, com a intensidade da energia que é essencial para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, né? A gente não pode esquecer disso, né? O sol está aí por algum motivo, né, gente? A nossa vida depende do sol, né? E o sol tem frequências altamente curativas, desde que nós ah, termos permissão para que essas frequências atuem sobre nós, né? Então, espero que tenha vindo muita iluminação para vocês, tá? Porque após o Sol, nós temos um outro arcano, que eu já tinha comentado com vocês, que é o arcano do julgamento, o arcano 20. É, o 20 traz, em termos de numerologia do tarô, a referência à sacerdotisa, né, e duas vezes o 10, né, a roda. Então, um movimento de entendimento, de autoconhecimento, de mergulho interno e um movimento de mudança e de transformação. E o julgamento, então, vem como uma carta que também pode ser chamada de ressurreição ou de despertar. Alguns tarôs apresentam esse termo, porque é isso que ela traz, né? Por que eu considero uma carta complexa? Porque, ao mesmo tempo em que é uma carta que traz boas novas, então a gente pode perceber aqui, né? Alguns estudiosos dizem que é Arcanjo Rafael, outros dizem que é Arcanjo Micael, né? Trazendo, ressoando as trombetas do Apocalipse, né? Mas Apocalipse a gente entendendo como revelações e não como finalizações de mundo, de apoteose, não. Trazendo as boas novas, trazendo as revelações, trazendo a verdade. Alguns estudiosos dizem até que essa carta, que é chamada, o nome julgamento, remete ao entendimento que poderia soar como julgamento dos céus. Não é assim, tá? A gente não deve ir por aí. Ao contrário, é uma carta que traz o alerta para o seguinte: olha, não se julgue, nem julgue os outros. Isso é um caminho muito perigoso, porque é um caminho de baixas frequências. Quando o anjo vem soar a trombeta das boas novas, vamos dizer assim, da verdade, né? Ele está despertando, vamos dizer assim, em cada um de nós aspectos relacionados ao passado que ainda precisam ser trabalhados para que a gente atinja a consciência da unidade no mundo. Então, ele vem trazer a consciência que o Sol trouxe, aqui vem trazer a verdade. Então, o Sol iluminou para que nós pudéssemos enxergar a verdade aqui no julgamento. E essa verdade pode ter algumas conotações, né? A queda da ilusão, a queda das mentiras ainda, de padrões mentais, por exemplo. Então, a gente vê uma correlação com o elemento ar, né, que está ligado muito ao corpo mental, aos pensamentos. Então, vem despertar esses pensamentos para a verdade. É quase como uma invocação à lei da verdade. Se nós percebermos aqui também, né, as representações dos personagens,
estão nus. Por quê? Porque toda a carapaça já foi retirada, todo o arcabouço já foi retirado. E o que está surgindo, né, o que está sendo despertado, é o lado puro da consciência. Né? É esse o objetivo do despertar, é trazer a essência da divindade que reside em nós, tanto no plano dos sentimentos. Então a gente tem aqui, quando a gente olha aqui o do tarô, o tarô do Waite, a gente vê a água aqui, tanto da questão dos sentimentos. Então é quase como um anúncio de libertação. E a gente percebe aqui que os personagens, além de estarem nus, eles são brancos. Né? Então, é a própria ingenuidade, a própria pureza, né? Brotando na consciência humana, na nossa consciência, atingindo um outro nível de consciência. Né? O Sol trouxe essa iluminação para que chegasse aqui, efetivamente, é, com esse renascimento, que é uma carta que fala de ressurreição. Então, a iluminação do sol trouxe o renascimento para a verdade, para uma nova vida, para uma nova consciência. Tá? Então, a gente entende esse renascimento que veio com o sol e que o anjo vem trazer as boas novas de que nós estamos realmente de volta para casa. A casa do Pai, a casa divina, para entender efetivamente quem nós somos. E a gente vê aqui o elemento terra também, e esse surgimento desses personagens que são como se fossem tumbas, né? O que estava adormecido na consciência humana finalmente desperta. E desperta para a verdade da própria divindade, de quem efetivamente nós somos. E aí, o tarô mitológico traz esse olhar, a gente vê o despertar, só que ele faz uma referência muito forte ao passado. Então, a gente tem aqui, novamente, a representação da sacerdotisa, das duas colunas, luz e sombra, dualidade. Né? E o mitológico vem trazer a seguinte reflexão: ok, estamos quase lá, mas o que ainda precisa ser trabalhado, o que ainda surge no campo mental em termos de crenças, que histórias do passado precisam ser perdoadas, e aí o mitológico traz a questão do perdão para a libertação. Né? Então, as mumezinhas fazem referência mesmo ao que está no inconsciente, ao que está escondido ainda, ao que está quase que adormecido, que precisa ser despertado para a libertação. Né? Então, ele faz uma última introspecção, ele desce para a caverna novamente, desce para o interno novamente, confronta a dualidade ainda volta à questão da dualidade para simplesmente limpar e se libertar de tudo aquilo que ainda o prende ao passado. E essa libertação, né, traz o grande despertar da consciência, a grande percepção da verdade de quem nós somos. Então, é um arcano que ele é muito interessante, porque ele, ele, ele traz essa ressurreição nossa. E se nós fôssemos comparar com o momento do planeta, eu acho que é uma das cartas que mais refletem o momento do planeta, da transição planetária. Né? O despertar da consciência,
a quebra de toda essa estrutura que o diabo gerencia, né, desse mundo material, dessa ilusão, para efetivamente nós conseguirmos enxergar a nossa divindade. E aí é muito interessante, porque nós estamos falando aqui, nós podemos trazer essa realidade para o microcosmo. Lembra que nós falamos isso no início? Quando eu olho para uma situação na minha vida e o julgamento aparece lá. E aí, ou para o macrocosmo, quando eu olho para uma situação muito mais ampla da minha própria existência, da minha própria encarnação atual nesse planeta. No meu movimento de despertar e de encontro com a minha divindade. Ou de uma situação que eu começo a enxergar a verdade dela e, com isso, eu renasço por uma nova realidade. Eu renasço por uma nova verdade na minha vida. Porque quando a gente aprende determinadas coisas, as lições passam, a gente ganha consciência nessas experiências, nós estamos renascendo. Nós renascemos a cada dia, né? A cada momento. Nós somos diferentes do que éramos anteriormente. Eu posso não perceber essa diferença, mas ela existe. Os nossos órgãos se transformam, se regeneram, e nós somos assim. A nossa consciência é uma consciência mutável, e por isso é uma consciência de evolução. Então, o entender que esse renascimento ele é o dia a dia, né? E que é necessário que eu vá me libertando de todos esses apegos do passado, para que eu possa renascer no dia seguinte mais liberto, mais solto, mais com uma consciência mais expandida, com uma verdade diferente. E o que o julgamento, a reflexão que o julgamento traz é exatamente essa. Em que crenças estão pautadas hoje, né, a minha realidade? Ainda no contexto da separação, ou eu literalmente já estou unindo o material com o espiritual? Já estou trazendo esse despertar, esse entendimento, inclusive nas escolhas que eu faço durante a minha vida. Então, o julgamento traz essa reflexão para nós. E ele traz um outro alerta muito, muito sério, gente, que é o alerta do julgamento. É o alerta da crítica, né, que a gente já viu lá na justiça, né? E que a Lua já nos trouxe, que tudo aquilo que a gente enxerga no outro, na realidade, é o reflexo do que nós ainda temos de preconceito, de crenças limitantes. Então, o alerta que o julgamento traz é esse: olha, não julga, não critica, porque todos são presenças divinas, todos estão em processos de evolução diferentes. E o que eu já tenho hoje de aprendizado e de verdade, o outro ainda não passou por essa lição, ou talvez nem vá passar, porque são estradas e jornadas diferentes. Então, o julgamento nos prende a essas múmias aqui. As críticas, as condenações nos prendem, nos amarram, criam ganchos, criam âncoras que nos impedem, literalmente, de nos libertarmos. E aí a trombeta vem para dizer o seguinte: olha, solta tudo. Vive em você a presença divina e reconhece esta verdade também em cada um, em cada ser vivo, mas principalmente da humanidade. Então, é uma reflexão significativa, né, gente? Porque o tempo todo a gente está criticando, julgando com preconceitos que muitas vezes nem fazem parte da nossa consciência, mas que nós adotamos. E a gente precisa enxergar isso, né, e se abrir para uma nova verdade e despertar a nossa consciência
para um universo muito maior do que é esse que a gente enxerga nessa matrix. A gente precisa expandir, ir além, né? E, gente, olha, as trombetas estão soando mesmo, e é hora de nós assumirmos a presença que nós somos, a verdade da divindade que reside em cada um de nós, e levar a nossa vida pautada nessa verdade. Tá bom? Espero que seja também uma verdade para vocês. Ok, gente? Gratidão por estarem aqui. E o nosso próximo vídeo é o Arcano 21, o mundo. Nos vemos lá na consciência da unidade. Tá bom? Um grande abraço, namastê, muito amor e luz, muita verdade em nossas vidas.